Olá, bom dia, Muito salve, bem, pessoal, salve. estamos... Bom dia a todo mundo que está assistindo essa Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Meus bebês, salve! Bem-vindos a mais uma edição do Rolê ICL. Hoje comigo, César Calejon, estou aqui na impossível missão de substituir William Deluxe. Deluxe está de férias, estava curtindo as suas férias de forma muito produtiva. Muita penetração. Ele estava com muita penetração, ele estava assistindo a Curling, sei lá, um jogo que você fica esfregando o chão lá pra pedrinha de gelo deslizar, tá bom? Bom, gente, então hoje, 10 de fevereiro de 2026, terça-feira, o pau torando, né? A gente vai falar de megablocos aqui em São Paulo. Vocês viram o show de merda que aconteceu aqui em São Paulo. O pessoal se acotovelando, brigando, querendo botar 5 milhões de pessoas onde não cabe meio, enfim, show de horror. Piscina tóxica que causou uma morte, inclusive, a gente vai trabalhar isso. Anvisa alertando sobre canetinhas emagrecedoras, tá bom? Tomem cuidado, tenham cuidado. O Brasil, como um dos países que mais considera o Donald Trump um bom político. Aliás, queria deixar um beijo para a Letícia, que pautou isso aqui. Eu te amo, nossa roteirista. Protesto contra o Trump nas Olimpíadas de Inverno. O Milei usando fralda. Que história é essa? De fralda? Tá de fralda. Eu quero ver com o Guga Noblar, ô Letícia, se ele tem controle do esfíncter. Porque o Milei parece que perdeu o controle do esfíncter. Não tem nenhum problema, não, tá? Tá tudo certo. É porque ele toma muito energético. Ah, sim, tá bom, a gente entendeu. E a Tânia Maria e o Wagner Moura ganhando novos prêmios, tá bom? Antes disso, cola com nós, Vitão, e traz a sua dica. Bom dia, Calejon, bom dia, chat. Vamos lá. Vitão, em dica de hoje, trouxe a dica de um álbum muito bom, que eu gosto muito, que é o álbum Best Duo, do FBC e da Isa Sabino. Eles são mineiros, então é rap mineiro de qualidade, disponível em todas as plataformas. Bom dia e bora lá. Ó, que da hora, como é que é o nome então? Best Duo do FBC Best Duo. E Isa Sabino, daoríssima, não conhecia essa, mais uma dica aí. Então tá bom, dona Letícia, a senhora quer falar alguma coisa pra gente antes de chamar o Guga aqui ou podemos prosseguir? Quero dar muito bom dia pra você, pro Vitão, pra todo mundo, pra geral no chat, Guga Noblar. Fala que você prefere o Calejon do que o William Deluca, que é pra ele ficar Mil vezes! Tomou essa, né, Deluxe? Um beijo pra você. Para Eu de falo assistir pra o todos. programa aí. Exato, ela fala pra todos, isso não tem problema. Tá certo, então vamos chamar ele, o maravilhoso, indefectível, Guguinha Noblar. Cola com nós, Guga. Como é que você tá, irmão? Nosso Calejão surfistinha na área. Quase nosso Dudu, que tá lá surfando em Abu Dhabi. Mano. Que coisa horrorosa. A gente vai falar Sabe disso quem é esse hoje. aqui? Vamos ver se você assiste o programa. Você sabe quem é esse aqui? Sou eu! Sou eu, Milei! Sim, cagão, sou eu, cagão. Perdendo o esfíncter, o controle do esfíncter aí, Guguinha. É o Milei ou o Zacarias? Tá, Milei. é uma coisa entre uma coisa e outra aí. Sim. Vou sair para dar uma cagadita. Volto depois da entrada do programa. Adeus. Dá o break aí, então. Começa o programa de verdade. Então vai, vamos de Pegando Fogo no Barato. Gente, olha só, após o fim de semana de caos aqui na Consolação, em São Paulo, o pré-carnaval de São Paulo entrou de vez no radar das autoridades, tá? A sobreposição de 2 megablocos, quem poderia imaginar que isso aí ia dar problema, né? No mesmo trecho, o da Skol, com o Calvin Harris, e o tradicional Acadêmicos do Baixo Augusta, resultou em superlotação e muito tumulto. Nas redes está
lotado de pessoas contando como foi a experiência traumática de estar nesse bloco aí com o Calvin Harris. Vamos dar uma olhada num VT aí, Guguinha, depois você comenta. O dia que eu fui no bloco do Calvin Harris em São Paulo. Antes dele entrar. Até aí tudo bem. Esse aí é o Calvin Harris? Não! Quem que é esse Eram mano, 10 Letícia? blocos, mas Esse não é um sabíamos qual iria influencer, entrar. Ah, aleatório. Decidimos Aí ir no começou. primeiro bloco. Teve muita confusão e pancadaria. Tá louco, cara. Meu Deus do céu. É bem divertido. Você vê que é o respeito, né, Guga? Soco na cara é Ele mato. tinha acabado de entrar. Ainda estávamos longe do primeiro bloco. Nessa hora, todos os outros blocos começaram a vir pra frente. Aqui já não dava mais pra andar e muita gente começou a passar mal. Tá louco. Aqui eu achei que eu ia morrer. A gente ri, mas é sério. Na hora dentro. Imagina, cara. Aí, ó, o povo passando mal, desmaiando, entendeu, cara? Não consegue sair do lugar. A única coisa que deu pra fazer foi deixar o fluxo levar. Gente, não dá, estamos indo embora. Sem condição de ficar aqui, sem condição. Um monte de gente passando mal. Empurra. A gente paramos aqui do lado das polícias pra conseguir um abrigo. E vamos voltar pra luta. O caos instaurado no carnaval. Aí tem as imagens de cima também que a gente vai jogar. Como é que tá? Olha isso, cara. Que loucura, meu irmão. É inacreditável. Calvin É melhor que ela sair da rua. Vai, Guguinha. Era o áudio do vídeo do VT. Pô, que a isso gente- aí, cara, aí você vê que se você, São Paulo tá ficando gigantesco o carnaval, vai virar o maior carnaval do Brasil. Isso quem me contou foi, como eu disse ontem aqui, quem assistiu ontem já ouviu, quando eu entrevistei o líder do Monobloco 12 anos atrás, ele me previu isso. Lá no Rio de Janeiro, ele falou, daqui a anos vai ser São Paulo, e tá virando, então tem que organizar mesmo. Colocaram 2 blocos, infelizmente, mas num horário que coincidia, um começou um pouco antes, mas é claro que enquanto o outro bloco chegou, ainda não tinha terminado, então virou uma zona. Aconteceu, né, esse encontro do Calvin Harris com Baixo Augusta, virou uma zona. Esse foi o pior momento, talvez, desse pré-carnaval. O prefeito, o Nunes, o Ricardo Nunes, está dizendo que foi um sucesso. Como é que ele disse que foi um sucesso o pré-carnaval? Com essas imagens aí, com gente sufocando, com gente até tendo que ser atendida depois por médicos, enfim, a gente viu a zona que foi. Então, para ser um sucesso, organiza melhor isso aí, porque não dá para ter 2 blocos gigantescos batendo e colidindo de frente, como aconteceu. Esse do Calvin Harris aí, olha como bombou. A previsão era essa, né? Que era o primeiro bloco do Calvin Harris. Ele é um dos maiores DJs do mundo. Quem curte música eletrônica conhece o cara. Então, é óbvio que ia dar isso tudo aí. O Príncipe William, inclusive, o De Luca aqui no programa, tinha previsto esse tipo de confusão. Se o Príncipe William previu, como é que a prefeitura não previu? É incrível, né, Noblar? E, cara, a Lê me falou que tinha, acho que 1 milhão de pessoas ali, cara. Essas imagens, com base nas imagens que a gente viu ali, principalmente as imagens aéreas, as pessoas derrubando alambrado ali, é incrível, Guga, que ninguém tenha morrido, que não tenha, de fato, graças a Deus, rolado uma ocorrência mais séria, cara. Porque a situação ali era assim, denota falta de planejamento, desconhecimento das vias, tudo que você pode imaginar de ruim. Como é que você vai botar, prefeito? 2 blocos gigantes na maior festa popular do ano, sem nenhum tipo de planejamento, deixando o pau torar dessa forma. É inacreditável, Noblar. A cascata dele agora é que ele vai colocar
agentes da prefeitura em cada bloco grande. Os blocos serão acompanhados pela prefeitura. Então vão ter agora ali funcionários da prefeitura, que não tinha antes, o que já me deixa meio abismado. Como é que ele não tinha? Claro que tem que ter pelo menos alguém da prefeitura ali acompanhando e ajudando a organizar os blocos, mas ele disse que daqui para frente terá Ricardo Nunes, o prefeito, que eu não sei se curte tanto assim carnaval. Eu sei que o governador também, você falou, denota falta de conhecimento. O governador não conhece nada da cidade. O Nunes conhece alguma coisa, mas pelo jeito, carnaval não é a prioridade do prefeito. Beleza. Ô Lê, você me falou que o Nabil já tá a postos aí? Tá por aqui, acho que dá pra gente comentar até essa notícia aqui dos cortes de verba do Ricardo Nunes, né? Já chamando o Nabil aí. Então vamos lá, pode colocar ele, por favor, no ar, se ele já tiver me ouvindo. Nabil, César Calejon aqui, bem-vindo ao Rolê ICL, comigo com o Guga Noblar. Prazer, querido, te receber aqui no programa. Olá, prazer, obrigado pelo convite e estamos aí para poder responder qualquer questão sobre o carnaval. Eu fui secretário de Cultura no governo Haddad de 2015 e 2016, coordenei 2 carnavais em São Paulo, tenho acompanhado o carnaval, muito triste com a deturpação que está acontecendo no carnaval de São Paulo, né? Eu acho que o que aconteceu agora na Rua da Consolação é apenas um sintoma de uma coisa muito mais grave, né? Que é a prefeitura distorcendo o que é o carnaval de rua, né? Porque, veja, o carnaval de rua surgiu em São Paulo como reivindicação dos blocos que nasceram na cidade, né? Blocos, quer dizer, coletivos culturais que nasceram na cidade, que se unem pessoas que se conheciam, que juntaram, fizeram um bloco, né? E a prefeitura está atuando, já faz, não é de hoje, há bastante tempo, e muitos promotores de produções, né, de shows, de eventos, querem pegar o Carnaval de Rua de São Paulo e transformar em vários grandes eventos, certo? Eventos que nada tem a ver com o Carnaval de Rua na sua origem, né? E o que aconteceu na Consolação foi exatamente isso. Nós temos um bloco tradicional da cidade, o Baixo Augusta, que circula há 17 anos, ali da Vila Paulista até a Praça Roosevelt. Antes era para a Rua Augusta. Quando eu era secretário em 2015, eu fiz o percurso dentro do bloco, inclusive no carro do som, vi as dificuldades da via para o tamanho que o bloco tinha em 2015, sugeri para os organizadores do bloco levar para a Consolação, porque tinha um espaço maior, foi levado para lá, certo? Então é um bloco tradicional da cidade de São Paulo. Aí a prefeitura, né, na verdade, que está submetida aos interesses da patrocinadora do carnaval, que na verdade não está patrocinando, está patrocinando, né, tá na verdade ganhando dinheiro com o Carnaval de São Paulo, né? Pega e faz um evento que nada tem a ver com o Carnaval de Rua de São Paulo, traz uma atração internacional para, né, no meio, né, como você mostrou aqui no mapa, no meio do percurso, praticamente num horário muito próximo. É um desconhecimento, porque, primeiro, o Baixo Augusta, né, ele, na verdade, as pessoas já vão para a Consolação, não ficam todas concentradas ali na saída dos carros, elas ficam ao longo da avenida, certo? Portanto, elas estavam indo para o lugar onde estava acontecendo o outro bloco. Outro bloco não, porque aquilo não é bloco, nós vamos começar a diferenciar, né? O que aconteceu ali, o evento da escola, né, da patrocinadora, não é um bloco de carnaval. É um evento no meio de um bloco tradicional da cidade. E aí aconteceu essa situação que nós estamos vendo aí. Nós temos que ter claro, né, e eu quero aqui ressaltar, né, que existe limitação física nas ruas de São Paulo para o Carnaval de Rua. E quem tem que ser priorizado no Carnaval de Rua são os blocos que nascem na cidade. Não é para fazer evento cultural, né, trazendo atrações de fora, para juntar muita gente, como se fosse uma questão de... Nós temos... Esse número que fala aí de 1,5 milhão de pessoas, isso aqui é uma ilusão. Não existe 1 milhão de pessoas, não cabe na Consolação. A Consolação, né, e eu fiz já o estudo dela, se você pegar o espaço que tem entre a Avenida Paulista e a Praça Roosevelt, são
aproximadamente 2,3 km, 2,4 km, por 30 metros de leito carroçável. Se você incluir as calçadas, chega a 36, né? Em alguns trechos pode chegar até 40, outros não, né? Você multiplica essas coisas, esses dois números, vai dar entre 50 e 60 mil metros. 50 ou 60 mil metros. Se eu colocar, vamos supor, uma hipótese absurda, que era ter 6 pessoas por metro quadrado em toda a extensão, não teria espaço nenhum para ninguém circular, porque 6 pessoas por metro quadrado é um limite, né? O máximo de aglomeração, mas as pessoas realmente totalmente apertadas, daria 8 metros. Nós teríamos aí, né, é só multiplicar, né, 50 mil metros por 6 dá 300 mil pessoas, por 8 dá 400 mil pessoas. Eu não tenho 1,5 milhão. Os blocos também estimulam isso. O próprio bloco, o Baixo Augusto, falou: temos 1,5 milhão de pessoas. Não tinha 1,5 milhão de pessoas. Tá certo? A rua não comporta nem 1 milhão, nem 500 mil. Tá certo? Porque além de tudo, né, esse espaço que eu estou falando tem árvore, tem poste, tem os ambulantes com as suas caixas, todos esses guarda-sóis aí. Debaixo dele tem uma caixa de isopor de quase 1 metro de área, de superfície. Né? Nós temos várias interferências, tem ponto de ônibus, né? Bom, em suma, né, nós temos aí, né, esse número que eu estou dando é um número que obviamente é menor do que esse. Então vamos colocar o pé no chão. A cidade comporta menos gente. Carnaval de rua, para ele existir, ele tem que ser o carnaval esse autêntico, dos bloquinhos que são dos bairros, que são, claro, podem crescer como cresceu o Baixo Augusta, né? Mas é um bloco tradicional que está aí, e tem outros, né, que tem uma dimensão maior, mas não podemos confundir e misturar no mesmo espaço da cidade esses blocos que são autênticos e tradicionais da cidade com eventos. Então a prefeitura pode fazer isso nas arenas, por exemplo, né, quer fazer um show de música eletrônica durante o carnaval, então faça lá né, o patrocinador alugue o Autódromo de Interlagos, aluga o Allianz Parque, aluga o Pacaembu, que estão todos privatizados. E faça o evento, tá certo? Claro. Paga, porque veja bem, quando nós concebemos o carnaval lá na gestão Haddad, a ideia foi isentar, né, o carnaval de rua de taxas, né, de todo esse apoio que a prefeitura faz. Para quê? Para estimular a cidadania cultural, não para dar rentabilidade e lucro para o patrocinador. Privada, claro. Ô, Nabil, para a empresa privada. Então, estamos transformando o carnaval num evento empresarial. E não é esse o espírito do Carnaval de Rua de São Paulo. Claro, importantíssimo essa tua fala inicial. O Guga tem uma pergunta, mas antes eu só quero passar o seguinte, gente. Olha só. Além disso tudo que a gente acabou de mostrar para vocês, a polícia do Tarcísio de Freitas também entrou na conta, em meio ao tumulto aí, com foliões. Os foliões, as pessoas desesperadas, tá? Tentando se abrigar numa escola na Consolação e foram agredidas pelos PMs. É esse VT que a gente tá... A gente vai mostrar com áudio, Letícia, antes do Guga perguntar pro Nabil, não sei, ou se é isso mesmo, aí o Guga já pode... Pode ser só o Ilustra mesmo, pode ir falando então, que a gente vai mostrando. Então, por favor, Noblar, vai lá, a pergunta é tua com essas imagens que eu acabei de explicar o que retratam. Guga. Nabil, eu queria entender, porque o Carnaval de São Paulo hoje, ele já é acho que o terceiro maior do Brasil. Eu já ouvi a previsão do líder do Monobloco que vai ser o maior do Brasil. Tem como relembrar como é que começou esse movimento para São Paulo agora, está com esse carnaval tão grandioso? Foi na época do Haddad, que eu lembro que o Haddad também deu um impulso a isso, mas ou foi antes? E se neste momento os políticos que estão no poder ali, a turma do Ricardo Nunes, se eles também investem no carnaval ou se no fim das contas eles mais atrapalham do que ajudam? Olha, o Carnaval de São Paulo, é claro, tem blocos muito antigos. O Vai Quem Quer, que é um bloco que eu tenho muitos amigos, que algumas vezes eu saí, ele existe há 40 anos, né, desde os anos 80. Né, mas, na verdade, não havia uma regulamentação, né, do Carnaval de Rua em São Paulo. E na gestão Kassab, quando isso já estava, os blocos estavam já começando a crescer, aparecer vários blocos da cidade, chegaram a ser reprimidos, né, por parar o trânsito, para ocupar o espaço da cidade. Né? Então o carnaval vem crescendo já desde
da primeira década desse século. Em 2013, né, foi criado uma articulação desses blocos que fez um manifesto carnavalesco, que foi entregue para a gestão Haddad no comecinho da gestão Haddad em 2013. O secretário de Cultura era, né, o ex-ministro da Cultura, né, secretário de Cultura na época, Juca Ferreira, que fez, ao longo de 2013, uma série de seminários, né, para discutir um modelo de carnaval em São Paulo. E se chegou, então, a um modelo de carnaval, né, que foi implementado ao longo da gestão Haddad. Eu, em 2014, né, final de 2014, o prefeito Fernando Haddad me convidou para ser secretário. Eu assumi no começo de 2015 e o carnaval estava começando a crescer muito. 2014 já foi um carnaval maior, 2015, 2016 ele cresceu, e cresceu baseado nesses blocos, que são os blocos, né, de raiz da cidade, né, que foram os blocos que... E qual foi a lógica do carnaval naquela época? A prefeitura garante a infraestrutura, né, elimina uma série de burocracias que existia antes para poder ter um desfile de carnaval, apoia com limpeza das ruas e planeja o carnaval definindo as ruas, os lugares onde, né, os blocos podem desfilar. Então essa foi a política que nós adotamos no governo Haddad, foi bem sucedida e como ele teve muito sucesso, começou aí a atrair uma série de patrocinadores, né, de gente que queria ganhar dinheiro com o carnaval. Eu lembro que em 2016 começaram a aparecer esses grandes eventos, né, e nós, inclusive, acabamos por propor que eles ficassem ali na Avenida Pedro Álvares Cabral, que era uma avenida de grande porte, porque esses eventos, eles não são exatamente blocos, que a ideia do bloco é a ideia de circular, né? Você tem um carro de som, inclusive a gente tinha limite de potência para os carros de som, exatamente para, de certa forma, limitar um pouco o tamanho dele. Então não eram carros enormes, eram carros menores, né? E se circulava pela cidade, que essa é a graça do carnaval de rua, andar, né? E esses grandes eventos, esse, por exemplo, ali na Praça Pedro Álvares Cabral, eles ficam fundamentalmente parados, eles andam muito pouquinho, né? Só para dizer que andou, né? E naquele momento a gente, de certa forma, destinou aquele local. Aí o que vem acontecendo de lá para cá? Há um certo... porque a ideia desse carnaval era um carnaval democrático, livre, sem abadá, sem as pessoas pagarem para entrar, sem corda, né, sem cerca, etc. E aí, a partir daí, com a administração Dória, depois Bruno, né, e finalmente agora a administração Ricardo Nunes, né, o que aconteceu, e isso foi muito forte no Dória, na administração Bruno Covas, principalmente no curto período que foi secretário Alessandro Youssef, que conhece o carnaval de rua, melhorou, e logo em seguida veio a pandemia e depois piorou de vez, e aí nós estamos nisso. Começaram a, primeiro, estimular esses blocos empresariais e patrocinadores, trazendo grandes figuras para atrair público, né? Essa questão de ser o maior carnaval do Brasil, lá no começo até, o próprio Juca falou assim, o carnaval de São Paulo tem potencial de ser o maior do Brasil, certo? Mas eu já em 2017 ou 2018, eu fiz um artigo, foi publicado na Folha de São Paulo, dizendo, colocando como interrogação, o carnaval de São Paulo precisa parar de crescer, né? Por quê? Porque eu já detectava naquela época, e fazem 8 anos atrás, que o crescimento infinito do carnaval de São Paulo, ele ia trazer problemas, certo? Porque nós não devemos ficar com essa questão de ficar competindo. Vamos fazer carnaval maior que o Rio, maior do que Recife, maior do que Salvador. Nós temos que ver o que é adequado para a nossa cidade, com a especificidade da nossa cidade, com o tamanho dos espaços, das ruas que nós temos, e ver o que tem que ser priorizado, certo? E no meu entendimento, o que tem que ser priorizado são esses blocos que estão hoje, né, com muita dificuldade. Inclusive, muitos estão deixando de se cadastrar, certo? Uhum. E sendo chamados, o subprefeito da Lapa chamou de clandestinos, e a polícia dizendo que vai reprimir, né? Então, né, nós estamos hoje privilegiando blocos empresariais, né, deixando os blocos comunitários, territoriais, em segundo plano, uhum. E isso é uma deturpação dessa lógica do carnaval de rua, que tem que ser entendido como cidadania cultural na cidade de São Paulo, e não como um evento
né? Simplesmente para trazer mais. Veja, uma última coisa aqui. Na nossa época, o Carnaval de Rua era organizado pela Secretaria de Cultura, certo? Porque é um evento cultural, né? Isso deixou de ser organizado pela Secretaria de Cultura. Depois foi para a subprefeitura, né, sendo tratado como uma questão meramente de logística, e hoje é da Secretaria de Turismo, certo? Então, né, tem um afã de trazer mais gente para a cidade, né? Não é isso, né? Tem que pensar de maneira maior. É bom trazer gente de fora para São Paulo, não sou contra isso, mas nós temos que ter limitação. Claro. Assim como certas cidades turísticas têm que definir um certo número de pessoas que é possível chegar naquele lugar. Nós não podemos crescer infinitamente. Segura, claro. Quando o prefeito fala que foi um sucesso, foi um sucesso, pois o máximo possível de pessoas na rua. Mas isso é bom? É bom acontecer o que aconteceu? Né? Se sucesso for medido pelo número de pessoas, foi um sucesso. Se foi pela satisfação e pela segurança das pessoas, foi um fracasso. Perfeito. Certo? Nabil, muito obrigado pela tua participação hoje aqui. Absolutamente fundamental o que você traz para o debate público, a propriedade e as tuas colocações. Acho que serve para a gente pensar, até porque isso foi pré-carnaval, gente. Vocês imaginam que o carnaval mesmo ainda vem pela frente. Graças a Deus, nessa ocasião, a gente não teve nenhuma ocorrência com óbito ou com ninguém lesionado de forma permanente, de forma séria, tá? Nabil, obrigado, querido. A gente conta com a tua sagacidade para voltar aqui no programa e continuar trabalhando essa temática. Obrigado por hoje. Ok, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição de vocês. Valeu, querido. Valeu. Gente, vamos de macetada de notícias? Olha só, Guguinha, esse barato aqui é sério, cara. Na tarde de sábado, aqui em São Paulo, na Zona Leste, uma aula de natação em uma academia do Parque São Lucas terminou em tragédia, tá? Uma mulher morreu e pelo menos outras 5 pessoas foram internadas após passarem mal na piscina. A polícia registrou o caso como morte suspeita e perigo para a vida ou a saúde. O caso aconteceu dentro da unidade da C4 Academia. A vítima é a professora Juliana Faustino, de 27 anos, cara, que participava da aula ao lado do marido, que também passou mal e segue internado. Além do casal, outros alunos precisaram de atendimento médico. Testemunhas relataram um forte cheiro químico na água pouco antes dos primeiros sintomas, como ardor nos olhos, náusea e vômito, o que levantou alerta imediato sobre possível contaminação na piscina. Imagens de câmeras de segurança mostram um funcionário manuseando produtos químicos minutos antes da aula começar, com formação de uma fumaça branca durante a mistura das substâncias, tá? Pouco depois, já durante a atividade, os alunos começaram a deixar a piscina com sinais de mal-estar e dificuldade de locomoção. A principal linha de investigação é que uma reação química tenha gerado gases tóxicos, afetando as vias respiratórias de quem estava na água. Olha isso aí, cara. Então era evidente que tinha uma questão errada aí, né? Que tinha, não sei, talvez a pessoa que estava manuseando isso não tivesse o menor preparo para desenvolver essa função, mas infelizmente terminou em tragédia, Guga. Quem está aí manuseando esses produtos químicos usados para o tratamento da água da piscina, que acabou resultando nesse gás supostamente tóxico, essa é a principal linha de investigação, era um funcionário que na verdade era um manobrista, era a pessoa responsável pelo estacionamento da academia, e depois ele virou um faz-tudo. Ele era usado para ser uma espécie de funcionário que, no que precisar, ele vai lá e tapa o buraco. E aí ele foi, portanto, responsável por fazer essa mistura dos produtos que limpariam, que fariam o tratamento da água, que limpariam a piscina. A água já estava turva, ele estava ali deixando o material ali de lado para depois que terminasse a aula, ele jogasse de fato esses produtos na água. Não foi a água, portanto, que contaminou essas pessoas, foi o ar, foi esse gás que foi produzido ao lado da piscina. Isso aí foi ao lado da piscina. Portanto, a academia, no mínimo, foi responsável e negligente por não ter um funcionário que de fato soubesse manusear aquilo e que só trabalhasse
naquela função de limpar a piscina. Não, eles tentaram pegar um cara que fizesse tudo, provavelmente para pagar menos. A gente sabe como que funciona, né? As empresas no Brasil, você tenta ter sempre o mínimo de funcionário para, enfim, ficar com o máximo de lucro. Então, provavelmente foi por aí, né? O motivo de só ter esse faz tudo e não ter alguém que de fato soubesse o que estava fazendo. O resultado é a morte de uma mulher. Tem gente internada. Eu nunca tinha visto uma história dessa, cara, de você correr, né, com produtos que são usados para limpar a piscina, mas pelo jeito foi isso que aconteceu, uma tragédia. E é tenebroso, né, Guga? Porque você vai para uma piscina, numa aula, desenvolver uma determinada atividade e morre intoxicada. Você imagina que isso poderia ter crianças, poderia ter... de fato, os donos, sobretudo, dessa academia precisam responder por isso, porque... Não apareceram, né, até agora. Não apareceram. Né? O advogado, teve um advogado que abriu mão do caso, que pegou o primeiro caso, depois avisou que não ia mais representar os donos da academia, e eles não depuseram ainda. Então a gente tem que entender qual que vai ser a versão deles, mas é difícil se defender. Tem um garoto de 14 anos que está internado. Você falou em criança, não é exatamente uma criança, mas é um adolescente, quase uma criança, que também participou dessa aula e parou no hospital. É triste demais que a justiça seja feita nesse caso também. Guguinha, você já tomou Monjaro ou Ozempic? Aí eu desapareço. Eu já tô magro demais, meu. Te chamou de cabeçudo, hein? Já tá. Chamei de cabeçudo, Eu né, percebi Vitão? que ele emagreceu. O Guguinha deu Eu tô emagrecida. emagrecendo. Secou, né, vagabundo? Tá tomando Monjaro. Eu subi. Não tô tomando Monjaro. Se eu tomar Monjaro, ferrou. Eu sou contra essa ideia aí do Monjaro resolve para qualquer um. Eu sempre alertei que, olha, é um remédio que não é para emagrecer. É claro que vai começar a aparecer efeito colateral, essas coisas demoram, mas já tem, né? E a gente vai, imagino, falar sobre esse efeito agora, não é isso, Caleb? Exato, porque olha só, a Anvisa, Guguinha, emitiu um alerta sobre o uso de canetas para emagrecimento e tratamento de diabetes sem acompanhamento médico e fora das indicações previstas em bula. Gente, é óbvio que fazer isso com acompanhamento médico como eu vejo pelo menos, é o mínimo do mínimo, tá? Já é arriscado. Mas agora sim, senão o William De Luca vai me matar aqui. Agora, fazer isso sem acompanhamento médico, bom... O e Will fora faz com acompanhamento médico aqui defendendo ele William tá faz. fazendo certinho, né? Mas vamos ver, né, também. Porque eu tenho um amigo que faz isso com acompanhamento médico e teve que parar por conta de pancreatite, tá? Bom, o aviso vem após o aumento de notificações de casos e pancreatite associados a medicamentos como Ozempic e Monjaro, tá? Alô, William De Luca, tem a Lê colocou aqui entre parênteses, falar alô, William De Luca. Eu só tô lendo o roteiro aqui, tá bom, Deluxe? O Brasil investiga 6 mortes suspeitas relacionadas à pancreatite em pacientes que usavam as canetas, além de mais de 200 registros de problemas no pâncreas durante o uso desses remédios. Os casos ainda estão em análise e não há confirmação de relação direta com os medicamentos. A médica Júlia Castro explicou como o remédio age no corpo. Vamos dar uma olhada no VT, você comenta, Guga. Como que a canetinha emagrecedora age no nosso corpo? Bom, a canetinha, ela basicamente imita um hormônio que a gente naturalmente já tem, que é o GLP-1. E esse hormônio, ele avisa ao nosso corpo que a gente não tá mais com fome. Ele basicamente fala pra gente, para de comer. Por quê? Ele vai lá no cérebro e avisa, não vamos mais comer, a gente já tá satisfeito. E no estômago, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então a pessoa às vezes está usando essa canetinha e aí vira para você e fala, nossa, comi uma uva e parece que eu comi um boi. Porque ele retarda demais o esvaziamento gástrico e aí a pessoa se sente muito cheia. E outra coisa que ele faz é que ele estimula demais o funcionamento do pâncreas. E o que tem lá no pâncreas? Bom, o pâncreas, ele produz hormônios e enzimas digestivas. Ele produz insulina e glucagon, que basicamente controla a glicose no nosso sangue, e ele produz amilase, lipase. E o que acontece? Ele está sendo hiperestimulado sem ter uma comida para ele digerir. Então essas enzimas vão digerir o quê?
O pâncreas. Vocês estão entendendo? Ele vai estar hiperestimulado e ele vai acabar inflamando. Ele não tem nada para digerir. Didático, né, Guga? Isso aí ficou. Não tem como não ter entendido um barato desse aí. Pois é. O pâncreas, portanto, ele produz enzimas que, pelo jeito, esse remédio artificialmente também produz. E aí produz insulina e produz enzimas que auxiliam a digestão. O pâncreas tem essa função. Aí você está lá metendo um remédio que altera esses hormônios, que altera essa função. Uma hora o pâncreas inflama, uma hora que o pâncreas, pelo jeito, se torna quase que um canibal que se autodestrói ali. Mas, enfim, claro, gente, que não era tão simples assim, porque um tempo atrás estava todo mundo falando, vamos usar. O Eduardo Paes, se eu não me engano, podem procurar, o prefeito do Rio, queria até fazer com que a prefeitura tornasse mais fácil, mais acessível esse tipo de produto para a galera emagrecer. Ele prometeu isso aí na eleição, não foi, Guguinha? Ele falou na eleição que ia distribuir, só que era Ozempic na época, não era isso? Mas é a mesma ideia. Mesma ideia. Ozempic tá cegando a galera. Corram atrás. Ozempic, um dos efeitos colaterais é que tem gente ficando cega com Ozempic. O Manjaro, que eu já até lembro daquela ópera, Mangiare, Manjaro, ele tá ferrando com o pâncreas. E tem gente morrendo. Tem caso de morte. Os fabricantes do Manjaro, disseram que já tem na bula essa especificação, que esse medicamento ele pode sim te levar a desenvolver essa inflamação no pâncreas, a pancreatite. Então, eles já querem tirar o corpo fora. Tá lá, tá dito. É raro, é um efeito raro, mas tá lá. Mas é raro, mas tá todo mundo usando. Então vai ter muita gente tendo esse efeito agora, porque é muita gente usando e perdeu o controle, porque banalizaram. A princípio parecia que não tinha problema nenhum. Toma, faz bem. Era uma coisa nessa linha. Agora, finalmente, a Anvisa alertando, não caiam na cascata, não banalizem os efeitos colaterais de nenhum medicamento. Esse também tem essa questão do pâncreas, então fiquem espertos. A titia Letícia tá alterando alguma coisa aqui no ato. Você quer falar, Lê? O que é que você quer trazer para nossa audiência aqui? Não, eu tava vendo onde você tava, mas assim, eu concordo total com vocês e é o que a gente tava falando no off também, né? Vem muito de uma pressão social, assim, né? Das pessoas em busca desse emagrecimento, do corpo perfeito e nas redes sociais é o que a gente mais vê também, as pessoas usando e divulgando assim, ai, gente, usa, é só uma canetinha, tipo assim, não, mano, vai no médico, vê se você precisa, vê pra que serve e aí tu vai e usa de fato se precisar. E é óbvio que o ponto central do detalhe. Vai lá, Guga. Parece que a música não é mangiare, é volare. E na minha cabeça sempre foi mangiare. Mas enfim, tá tudo bem. Eu ia corrigir, mas eu te dei o benefício da dúvida, porque eu falei, não, deixa quieto. Não Posso ler uns comentários aqui também? Vai, por favor, Lê. O Renato Maffei falou, como se nosso corpo fosse uma máquina manipulável. Tive uma amiga que passou muito mal com essa porra. O Luiz Aguiar falou, não importa se tem acompanhamento médico, a parada é pra diabetes. A Maria Helena falou, aqui na minha cidade as farmácias colocaram avisos que a venda dessas canetas é só com receita controlada. Então é isso, né? Deve estar acontecendo muito de você vender isso assim, sem receita. Lígia Medeiros, tá aqui todo dia, alguém com credibilidade. Ela diz, perdemos um paciente 3 dias atrás por pancreatite aguda iniciada por canetinha. Idade da pessoa que morreu, 32 anos. Meu Deus. Então... Porra, que tragédia, gente. Então é isso, não banalizem, porque pode dar ruim. Quem tá aqui falando também nos comentários, De Luca, o príncipe, parou de assistir a partida daquele... ele fica bravo comigo. Eu tenho esse embate. Que movimento é esse? Vassourinha. A vassourinha no gelo. Isso foi assim, Então, assim... O príncipe, ele fica bravo, tá? Ele fica bravo, Guga. Ele já brigou comigo. Fica falando aí, pô, então acompanhamento médico. Eu falei, eu sei, Deluxe. Mas são drogas relativamente novas, tem muita coisa. Enfim. Vamos só passar essa pauta, porque senão o Deluca vai me demitir e eu nunca mais vou fazer
o rolê ICL aqui com vocês, tá bom? Deluxe, um beijo. Ó, tá aí, tá bom? Fique esperto, tome cuidado, tenha cuidado, meu filho. Ô, Guguinha, eu vou evoluir na pauta aqui, que é o seguinte, mano. Você ainda tem controle do seu esfíncter ou você toma muito... como é que chama aquela droga que os caras perdem o controle do esfíncter? Ah, energético! É energético, Guga. Deixa de ser um energético. Mas, enfim, eu controlo. Olha só pra vocês se ligarem do que a gente tá falando aqui. Esse aí, vai de Milei, pra eu ler a cabeça da notícia aqui, olha só. Milei tá cagado. É por aí, Lê. Um ex-aliado do Milei, olha que treta, deu uma declaração esse fim de semana de que o presidente usaria fraldas geriátricas, até porque aparece ele correndo todo descaralhado, assim, todo louco à moda caralha, aparece ele correndo, aí aparece o fraldão e tal, teve muito como negar isso aí. A fala foi feita por Gaston Alberdi, que explicou que isso acontece por conta da rotina pesada e a mistura de remédios com consumo diário de energéticos. Vamos dar uma olhada no VT dessa figura aqui, depois a gente volta para comentar, Guga. Tiene la necesidad de utilizar pañales porque bueno, sus esfínteres no le responden, no le resultan, ¿no? Javier no pudo caminar durante una semana, ¿sí? Porque él tiene 7 hernias discales, sí. ¿Sí? Y tiene un corset, por eso él se sienta siempre en la punta de la silla, así todo erguido. Por el problema que tiene en la columna. Claro, y toma diclofenaco todos los días, y lo toma con 6 latas de mango al día. Imagínate, mango loco, que es como... Mango loco. Que da alas, perdón por el chivo. Cada lata equivale a 24 tazas de café, entonces Meu Deus el alcote, la creatina, el Red Bull, o cara é um junkie. Resumindo, o cara é um junkie. La flora intestinal y bueno, tiene la necesidad de utilizar pañales porque bueno, sus esfínteres no le responden, no le resultan, ¿no? Ô, Guguinha, você imagina começar o dia ele, oye, cabrón, dame mango louco que me vou, e os caras, vai devagar, calma aí, presida, calma. Sim, uma cagadita. Preciso de fralditas. Eu sou líder da extrema-direita. Como todo extremista, na verdade, eu sou um cagão. Um mariquita, cagão. O Milei, gente, ele não tem nada melhor para a caricatura dele do que essa notícia. Porque o Milei, ele é o quê? Ele é um merdita, né? Essa é a verdade. O Milei é uma porcaria. O Milei é um bosta, né? Falando em português agora. Merdita, a gente não entendeu, é merda em espanhol. Antes então, você não estava falando português. Antes era espanhol. Respeita-me. Muy bien, cabrón. Falo em muitas línguas. Eu sou um poliglota. Respeita-me, Vitor. Então, o cagão do Milei, esse bostinho agora, vai ficar para sempre com essa imagem. Porra, o cara usa fralda. Ele tem 55 anos de idade. E ele usa fralda. Então, ele conversa com cachorro, ele é um sujeito que cria criptomoeda fake, ele é uma caricatura, né? E agora, para esse conjunto de caricaturas do Milei, vem a fralda geriátrica. Milei agora para sempre com a fama de cagão, que é o que ele é. Boa. Olê, como a gente não vai ter tempo de trabalhar o roteiro inteiro, o que você quer? Você escolhe no ar, ao vivo. Você quer falar do que agora, minha filha? Vai seguindo. Pode seguir. Esse a ordem aqui mesmo? Trump, pelo menos pra gente mostrar esse vídeo do Eduardo Bolsonaro que a gente quer mostrar, a gente quer comentar, né? Vamos pra essa do Trump aí. Tá. Então, ô Guguinha, você sabia que tem uma galera ao redor do mundo que gosta do Trump, por incrível que pareça, tá? Uma pesquisa internacional mostrou que o Brasil tá entre os países que olham com menos rejeição para as políticas do Donald Trump. Segundo o levantamento, cerca de 1 em cada 3 brasileiros acha que as ações dele são boas para o mundo.
O estudo foi divulgado pela Conferência de Segurança de Munique e coloca o Brasil como o terceiro país onde mais pessoas veem as políticas de Trump de forma positiva, com 34% de avaliação favorável. É isso mesmo, 34% dos entrevistados no Brasil avaliam o Trump de forma positiva, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 37%, e a China, 36%, tá? Mas nem tudo está perdido. Ao mesmo tempo, metade dos brasileiros diz que não acha que as decisões de Trump sejam boas para o Brasil ou para o mundo. A pesquisa foi feita em novembro do ano passado. E quer passar esse VT do Dudu antes ou vamos comentar? Lê, o que você acha? Comenta aí, a gente passa. E aí, Guguinha, que barato louco, cara. Mas é porque a gente tem ainda 1/3 de bozoloides no país, e aí faz sentido. Quem é bozoloide é pela saco do Trump, é automático. Todo bozoloide, todo bolsonarista é fãzinho do Trump. E que, pra quem não lembra, o Bolsonaro, quando estava no encontro da ONU e cruzou com o Trump, ele ficou gritando I love you, Trump. Ele mandou um I love you, Trump. Com aquele inglês Joel Santana dele, mas I love you é universal, todo mundo sabe falar. E ele falou, e o Trump ignorou esse cidadão mesmo assim, mas a real é que assim como o Bolsonaro que mandou um I love you... Ih, foi. Opa! Foi de Olavo. Foi relativamente de Olavo por enquanto. Guguinha, vamos ver se a gente consegue. Ô Letícia, você tem amigo bolsonarista ainda hoje, não? Deus me livre, filho, pra ser amigo meu não pode ser bolsonarista, não. Mente, que nós vamos atrás. Eu vou trazer aqui no programa essa semana aí. Amigo, eu tenho família que a gente não escolhe. Aí sim. Família, você tem. Vitão, você tem? Família a gente não escolhe. Amigo também não. Não tem, né? Tá. Mas eu acho que é isso, né, também. É um reflexo de toda essa política bolsonarista falando que a salvação deles vem dos Estados Unidos, né? É um reflexo disso que a gente tá vendo. Esses teus familiares, Lê, eles apoiam o Trump também? Ou apoiam o Bolsonaro, mas não gostam tanto? Eu não tenho tanto contato com eles assim, justamente por conta disso, né? Assim, melhor pra você, muito melhor pra você. Eu não sei o que eles acham do Trump, mas eu não duvido também apoiar. Tem um que é muito burro, que eu acredito que ele apoia. É um primo meu, muito burro. Adorei a definição sutil. Letícia falando para dezenas de milhares de pessoas, dizendo que o próprio primo é muito burro. Muito burro, mano. Joga aí no chat se ele não é burro. Vai falando. Olê, vamos dar uma olhada nesse VT do Dudu, então, que você queria mostrar ele pegando onda, não é? Onde é que é isso aí? Abu Dhabi, cara. O cara tá lá nos Estados Unidos pela salvação, né? E posta esse vídeo aí. A vida do exilado. Vamos lá, ô Guguinha, depois você comenta aí o Dudu, vai. Cara, eu falei, eu só percebi que eu tinha caído quando apareceu aquele aviso pra reconectar. Sério, eu já vi. 2 horas falando sozinho. Agora. Puta que velho. Mas enfim, o brasileiro é muito paga-pau dos Estados Unidos, velho. E os bozoloides são paga-pau do Trump. A gente hoje é o terceiro país que mais assiste NFL, futebol americano. Futebol americano é uma porcaria, velho. A gente nem entende aquela merda, mas tá vendo. Porque o brasileiro é paga-pau. E é difícil pra cacete, né, Noblar? O jogo, além de tudo, você não entende nada, uma hora tá ganhando, depois o outro perde. Eu tentei assistir, assim, como estudo mesmo, sociológico da parada. Bicho, eu não consegui entender a parada. Talvez eu seja muito burro também, como diz a Lê, mas... É chato. O bagulho tem 100 regras diferentes e é chato pra caramba. E aí rola 20 segundos de jogo pra ter 3 pontinhos, que o cara deu uma bica na bola de longe, aí vale 3 pontos entrar, e não vale só um ponto, né? Tudo vale ponto pra caramba. O touchdown vale 6 pontos. É um negócio chato, mas enfim. A gente sempre foi, né, um pouquinho Maria USA, os brasileiros, infelizmente. E aí sempre teve esse sonho de achar que o ideal é ser como os Estados Unidos, né? Tem muito brasileiro que é assim. E os bozoloides são trumpistas também. Então, não me surpreende tanto assim. Não me dá vergonha. Ô Guga, falando em paga-pau, lambibota de gringo, tem o Eduardo Bolsonaro aí, você viu, né? Ele fazendo... Ô Guga, vida de exilado político, vítima de ditadura é complicado, meu irmão.
Esse barato de ficar pegando onda, curtindo a vida, ó, não é qualquer um que aguente isso aí não, Noblar. Você tá achando que é o quê? Olha lá ele, ó. Praticamente é o mesmo nível de perseguição que Caetano Veloso sofreu na época da ditadura, Gilberto Gil. Foi. Olha aí, ó, ele exilado, sofrendo muito, a gente percebe. E muito né? preocupado com o pai, né? Que tá na cadeia. Papai preso na papudinha e Dudu tocando um dane-se. Você viu ali, Lê? Você viu ali ele preocupadíssimo no tubinho ali, falando Preocupadíssimo. Tá Calejão, comenta aí o que você acha da performance dele aí no surf. Cara, ele tem o estilo, digamos assim, de uma tartaruga com, sei lá, com um jumento em cima da prancha. Que coisa mais... Ô Noblar, você sabe que no surf... A gente diz o seguinte, né, cara, que você pode aprender tudo. Isso é verdade, não é piada. Você pode aprender tudo em cima de uma prancha. Você só não pode aprender a ter estilo. Porque isso não é um negócio que... Você pode até polir o teu estilo, se você investir muita energia ao longo dos anos e tal. Mas estilo é um negócio... Olha que coisa ridícula ele surfando, velho. É pesado, desagrada o olho humano olhar. É ridículo. Então, o seu estilo é o pior do mundo. Eduardo Bolsonaro, pare de surfar pelo amor ao esporte, porque você está acabando com a prática do surf, tá bom? É só isso que eu tinha pra dizer. Claro, que ele tá gastando dinheiro aí, Calejão. Ele foi pra Abu Dhabi surfar numa piscina de onda artificial. Imagina a fortuna. Mas quanto que é, Guguinha? Ó, aqui no sul do país tem uma que é tipo R$300. Imagina em Abu Dhabi. Muito mais caro. Lá deve ser tipo $500 cada sessão, deve ser. Lógico. E esse cidadão tá aí com o dinheiro de você, Bozoloide otário, que deu pix pro Bolsonaro, achando que o Bolsonaro era um guerreiro que estava do seu lado, tá aí. Distribuindo dinheiro para a família, passa férias em Abu Dhabi. E a piada que é a ditadura do Xandão, né? Porra, a ditadura do Xandão é tão ferrenha que Dudu tá ali se divertindo em Abu Dhabi. É patética essa cena. O maluco curtindo a vida doidado, o Guga. Parece aquele filme do Ferris Bueller lá, lembra? Lembra o Ferris Bueller? Ele faltou no trampo e muito louco, vamos pegar a onda. Ô, cara, mas você não tá vendendo a imagem de perseguido político? O barato tá louquíssimo pro seu lado. A gente tá vendo aí, hein? Pô, muito bom. Pegou mal, Calejão. A turma da direita tem uma parte que ficou chateadinha, porque tem que fazer o papel de vítima, de sofrimento, de Bolsonaro quase morto na cadeia. Como é que o Bolsonaro tá quase sendo morto pelo sistema na cadeia se o filho tá surfando? Então, assim... Sou eu. Aí, ó. Aí sim. Mas eu não tô falando que eu tô pagando de exilado, pagando de quebradinha. Nas minhas férias eu vou lá pegar onda também. Ô Guga, eu nunca tinha surfado em água doce. Eu surfo desde os 8, 10 anos de idade. Eu nunca tinha experimentado a surfar numa piscina dessa. Mas foi isso aí, tá? 2 sessãozinhas, R$600, nunca mais, porque eu queria... É legal, gente, pra quem pega onda, sendo honesto com vocês, é legal pra caralho, Noblar, entendeu? O problema é se vender como perseguido político, fazer todo um mise-en-scène dramático e depois ir curtir a vida de férias. Aí não dá, né, filho? Quem elogiou e falou que ele pega muita onda... É o puxa-saco maior dele, o seu Mauro Cid, que é o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, aquele pateta que estava pedindo taxas para o Brasil junto com o Dudu, foi na internet defendê-lo, já que começou uma onda de ataque da própria direita contra o Dudu, falando que ele é burro por estar desmontando a versão do Bolsonaro quase morto. Como é que tá quase morto se o filho tá surfando? Mas veio o Paulo Figueiredo defendê-lo e falou, nossa, ele surfa muito bem, ficou puxando o saco. É um pateta, é um pelego e tá lá mais uma vez babando o ovo do Dudu, 2 idiotas. Perfeito. Lê, vamos pro marketing ou você acha que dá tempo de fazer mais alguma coisa aqui? Acho que vai ficar apertado aí, hein? O que você acha? Vamos pro marketing. Bora. Eu não ligo, eu não consegui passar metade do roteiro. A Letícia deve estar super feliz comigo. Eu vou sair da salinha que ela vai dar um tapa na minha cara. Não, duvido. Mas peraí, vamos mandar um beijo antes pro pessoal aí do chat, ô Guga? Bora, vai, Guguinha, lê aí, pega umas mensagens pra gente ler, Guguinha. Pô, claro, assim, Calejão das pranchas, dá-lhe Calejão, olha a estileira, esse aí tem estilo.
Aí o Diniz falou, o papai dele preso e ele, nhão, na pranchinha. Bem por aí. Pois é, o Vitor Verde falou, Guga, vem pra Goiânia, que vai ter o bloco de Sativa, gostei desse nome. Ítalo Antônio disse que a Letícia é a diretora. Também tá tocando um terror aqui. A Vanessa Melo Costas, mas vende o curso que na hora de dar o site, eu vou passar aqui o nome da galera que ainda tá no chat. Vai lá. Bom, eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Então vai, esse é o Demore, tá? O pacto da impunidade, meu povo, olha só, os crimes cometidos pelas elites raramente terminam em punição. Vocês estão vendo um monte de coisa aí agora, enfim, 1 bilhão de casos. Atropelamentos fatais, fraudes bilionárias, crimes ambientais, todo tipo de violência e corrupção seguem um roteiro conhecido, comoção inicial, negociação jurídica e, ao final, impunidade, tá bom? Então, se vocês quiserem entender como a nossa sociedade se organiza, tem que entender o pacto de impunidade que sustenta uma das nações mais ricas e desiguais e, consequentemente, violentas do mundo. Acesse aí agora, ó, roleicl.com.br ou aponta o celular para o QR Code aqui na telinha e inscrevam-se. Faltam 2 dias. Mas faz agora, gente. Não deixa passar, não. Isso aí é 20 segundos para fazer essa inscrição e ter acesso a essa aula. O Pacto da Impunidade. Lindener Pareto e Gessé Souza. É isso, Guguinha? Vamos fechar? É isso é o sistema. O que é o sistema? O sistema são esses privilégios que permitem que um rico, por exemplo, não pague pelo seu crime, ou que faz com que a polícia trate diferente quem é da periferia ou quem é preto. O sistema é isso. A gente tem que lutar contra o sistema, a gente tem que lutar contra isso, e não contra a democracia. Então, travou de novo. Os caras derrubaram o Guga Noblar porque a gente precisava terminar o programa. Ele ia falar assim, roleicl.com.br Francisco Gonçalves, Victor Verde, Vanessa Merlo, Lenita Rossi, Alex Turner, Washington. Você viu todos agora no roleicl.com.br. Assinem já. Valeu, lindão. Um beijo, Lê. Beijo, Vitão. Beijo, audiência. Beijo pra todas e todos. Até amanhã. Estaremos de volta aqui no Roleicl. Tchau. Deixa eu te contar uma história que resume como funciona o Brasil. O Banco Master quebrou. As investigações apontam um esquema de até 17 bilhões de reais em fraudes, carteiras de crédito falsas e dinheiro desviado. E onde está esse processo? No Supremo, sob sigilo máximo, conduzido por um ministro que, segundo reportagens, tem parentes e advogados próximos envolvidos no caso. O rico não precisa fugir da justiça, a justiça vai até ele, mas é para protegê-lo. E é assim que o poder funciona no Brasil desde a colônia. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos explicar tudo isso na aula inaugural da pós-graduação em Teoria Crítica do ICL. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, comprei na hora de ICL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.